Para todo mundo. Mas vamos falar muito sobre Natal, né? Sobre a parte histórica, sobre por que a gente comemora dia 25 e não outro dia, sendo que vários estudos dizem que não foi realmente o dia que ele nasceu. Por que o lance dos 3 reis magos, se eles eram reis, se eram magos? Porque eu nunca entendi porque eles não levaram um PlayStation, não levaram um brinquedo, levaram mirra, ouro e pô, um bebê, né? Um Bola bebê da ganhar Copa, isso. né? Ouro, Tem que levar incenso e a bola da mirra, Copa. porque era a bola da riqueza Copa, daquela era época. riqueza. Então vamos discutir tudo isso, né? Esse momento histórico que estava que tava o mundo, né? O que estava acontecendo. Vamos falar de tudo isso. Mas vamos falar também muito desse sentimento que é o Natal e que às vezes as pessoas esquecem, né? Sim. Fica só no presente, só no Papai Noel, fica só na... Que não é Natal, né? Não. É uma invenção da Coca-Cola, né? Exatamente, né? Putz, é verdade, né? É, com É uma invenção certeza. da Coca-Cola. Foi uma propaganda, né? Foi um trabalho de marketing. publicidade, de marketing E antes, como que era? se tornou. Não, A figura- Santa Claus existiu. Existiu, Foi um, vamos dizer assim, um homem piedoso, bondoso, que fazia caridade e, obviamente, trouxeram essa ideia, na minha opinião, para tirar do centro a pessoa de Cristo. Eu queria, até se você me permitir, começar afirmando claramente que Jesus não nasceu no dia 25 de A dezembro. gente pode dizer isso com certeza. Absoluta. Tem vários Na verdade, indícios. depois a gente pode falar o que isso é, na verdade, Tá. por que 25. Mas eu queria dar aqui historicamente e biblicamente algumas verdades que são muito importantes. uma aula para todos nós. Tá bom. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a Bíblia descreve os pastores no campo à noite, guardando as ovelhas. Certo. Veja, dezembro é um frio de rachar. Ninguém está no campo à noite. E tem um outro detalhe: tem muita gente que pensa que os cordeiros nascem em qualquer época como as pessoas. E não? Não. Os cordeiros só nascem numa época do ano, que é na primavera, final de março e começo de abril. Esse é o período em que nascem os cordeiros. As cordeiras, né, as ovelhas, elas entram no cio e depois, obviamente, ficam grávidas e sempre nascem nesta época. Ah, é? Então, veja, por que os pastores estavam lá à noite, quando todo mundo sabe que nas épocas normais o rebanho tinha que voltar para o aprisco? Eles estavam lá cuidando dos nascimentos dos bebês, ovelhinhas. E veja, Faz sentido Belém, total, né? Belém é uma cidade que está 8 quilômetros de Jerusalém. Ah, é? Tão próximo 5 assim? milhas, 8 É uma quilômetros. cidadezinha... Muito próxima. Hoje é quase que um Seria- bairro é, meio afastado. Tudo bem que hoje Belém está periferia, com os palestinos, tem lá o muro, mas é muito próximo. Na época em que Jesus nasceu, todos os cordeiros que nasciam na cidade de Belém eram cordeiros preparados para o templo, Eles não para o eram... sacrifício do templo. Não era para consumo, então era para Não, tinha consumo, mas a grande maioria, principalmente os perfeitos, Ah, tá. eles eram preparados para o templo. Destinados, né? Então, quem é Jesus? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nasceu aonde? Na cidade onde os cordeiros eram preparados para o templo. Uau, Então veja como tudo isso é uma metáfora. maravilhoso. E veja, eles estavam no campo à noite. Por quê? Porque os cordeirinhos estavam dando a luz. As ovelhas estavam dando a luz aos cordeirinhos. Então veja que coisa, como Deus ele não dá ponto sem nó. Muita gente pensa que Jesus nasceu não em dezembro, mas na festa dos tabernáculos, porque Que seria... ele tabernáculo que é entre setembro e outubro. Tá, já ouvi Mas essa não é. teoria também. Eu vou mostrar depois por que não pode ser também nos tabernáculos. Bom, então veja, os cordeiros sempre nascem nessa época, fim de março, começo de abril, que é no mês hebraico chamado Abib, antigamente, hoje é chamado de Nissan. Uma coisa muito Por causa interessante. do carro... Não é? E, né? Uma coisa interessante, quando houve a libertação do Egito, Sei. a última praga foi a praga da morte dos primogênitos. Exato. Uau. E Deus falou, olha, para todo chefe de família, para matar um cordeiro de 1 ano, Olha aí. pegar o sangue e passar no umbral da porta. Agora, se o cordeiro tinha 1 ano, o cordeiro tinha que ter nascido no ano anterior. Exato. Faz sentido? Certo. Então veja, os cordeiros nascem
nessa época, entre março e abril. E um ano depois, quando eles estavam prontos para o sacrifício, eles tinham um ano na mesma época, entre março e abril. Então, outro detalhe. Existem 3 festas em Israel que todo homem judeu tinha que ir. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Jesus não nasceu em nenhuma dessas 3 festas. Ele nasceu no primeiro dia de Aviv, que depois se tornou Nissan. Por que a gente sabe disso? Essa questão do tabernáculo, a festa dos tabernáculos. Por que as pessoas dizem isso? Porque em João capítulo 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. A palavra habitar, no grego, é tabernacular. Faz uma alusão clara do tabernáculo, porque o tabernáculo foi construído para a habitação de Deus. Então, quando João diz que Jesus tabernaculou, é que Deus veio habitar na terra. Por isso que muita gente diz que ele nasceu no tabernáculo. Só que o que as pessoas não sabem é que o tabernáculo ele foi estabelecido, inaugurado no primeiro dia de Aviv. Uau! Ou no primeiro dia de Nissan, ou seja, nesse período de 14 dias antes da Páscoa. Então, tudo isso mostra como Jesus nasceu nessa época. Entendi. Você quer ver um outro detalhe? E esse aqui é um nuggets que as pessoas não sabem, vão ficar sabendo aqui em primeira mão, porque eu vou fazer um vídeo, mas estou trazendo primeiro aqui para você. E o brilho também, o brilho que os reis viram não dá nenhuma... Não, depois a gente chega lá. Aí eu vou deixar a Sara falar também, porque ela manja disso. Vamos lá. Mas, por exemplo, quando João Batista nasceu, ou seja, João Batista... Também, Zacarias, o pai dele, ele era sacerdote. E Lucas capítulo 1 diz que ele estava servindo no templo no turno de Abias. Por quê? Porque Deus estabeleceu 24 turnos, um por semana. O Abias era o 8º turno, ou seja, a 8ª semana na sequência era da turma de Abias. E o Zacarias, o pai de João Batista, estava lá. Você já pode contar tudo, você já tem a contagem. Eu vou mostrar para vocês aonde que a gente tem a certeza disso. A Bíblia diz que quando a mãe de João Batista, Isabel, ficou grávida, ela ficou porque o anjo, Gabriel, falou para o Zacarias que ela ia ficar grávida, ele duvidou, ficou mudo durante todo um período até nascer. Só que com 6 meses que Isabel estava grávida, Maria recebe a visita do anjo Gabriel de que ela ia ser mãe de Jesus. E ela vai visitar Isabel. Detalhe, a gente sabe a data que é o turno de Abias. Aonde que está essa tabela? Tem 2 tabelas que dá para a gente saber. Uma está nos manuscritos do Mar Morto. Descobriu-se no manuscritos do Mar Morto, você já sabe do que se refere, a gente já falou aqui, outras pessoas já falaram também no seu podcast. Tem a tabela de todos os turnos. Então dá para saber quando era este 8º turno, ou o turno de Abias, que Zacarias recebeu a notícia do anjo. 6 meses para frente, adivinha quando dá? Entre março e abril, no mês de Abiv, mês de Nisan. Mas tem uma outra prova também, que é, nós sabemos que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo, num domingo, e a gente sabe pelo Talmud quem era o sacerdote que estava lá. Você descobrindo quem era o sacerdote que está lá, você faz... Vai de trás para frente. De trás para frente. Você de frente para trás, no caso do templo, e de trás para frente, no caso do manuscrito do Mar Morto. Você sabe quando João Batista, quando Zacarias recebeu a notícia do anjo. 6 meses para frente, Maria fica grávida. Aí você conta 9 meses... vai dar exatamente no nascimento de Jesus. Fazendo essa conta, dá final de março, começo de abril. Quer ver outro detalhe? Sabe quanto tempo demorou o tabernáculo para ser construído? Não. 9 meses. Uau. Porque a construção do tabernáculo, que Deus habitou, é uma figura de Jesus Aponta pra Jesus. Dentro de Maria,
ela engravidando. Em 9 meses depois nasce Jesus. 9 meses depois que o tabernáculo começou a ser construído, ele foi inaugurado no primeiro dia de Aviv. Outro detalhe aqui, ó, tô falando tudo rápido, mas depois eu te dou a oportunidade para perguntar. Tudo indica que é 1º de abril? Não, 1º de abril não. Depois eu vou falar de... É o primeiro dia de Aviv ou Nissan. Tudo indica que é entre março e abril? Não, tudo indica não. Eu tenho certeza absoluta. Eu vou Mas chegar aí lá. o dia a gente não sabe, né? Não, eu vou chegar lá depois. Bom, puxa vida, eu ia falar um detalhe também importante, me fugiu aqui. Ai, não. Mas assim, esses elementos... lembrei. O calendário judaico sempre começou entre setembro e outubro. Quando que é a festa de Rosh Hashanah? Ou Rosh Hashanah, como algumas pessoas chamam. É entre setembro e outubro. Esse é o calendário civil de Israel. Até hoje, assim. Até hoje. O ano novo deles é entre setembro e outubro. Mas quando você vai para a Bíblia, em Êxodo capítulo 12, quando Deus vai tirar o povo do Egito, no Êxodo, ele diz assim: o primeiro dia desse mês, que é Aviv, e hoje é Nissan, vai ser o novo ano. Ou seja, houve uma mudança de calendário nesse período, no primeiro de Aviv. Dita pelo próprio Deus. Dita pelo próprio Deus, está em Êxodo 12. A partir de agora, então hoje os judeus eles consideram o seguinte: o calendário civil é entre setembro e outubro e o calendário religioso entre março e abril, que é um pouquinho antes da Páscoa. Entendi. Todos os meses judaicos começam na lua nova. Tanto é que a palavra mês no hebraico é Hodesh, que vem de Hadash, que é novo, de lua nova. Então todo mês começa na lua nova. Mas a Páscoa é na lua cheia. 14 dias depois. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus nasceu, o que aconteceu com o calendário do mundo? Foi mudado. Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, Calendário gregoriano. o calendário gregoriano que se tornou o calendário do mundo ocidental, mas a aplicação espiritual aqui é que quando Jesus nasceu, ele mudou o calendário das pessoas e começou novidade de vida. Porque quando ele nasceu, o mundo se transformou. Como diz a palavra de Deus, diz: o mundo que andava em trevas viu a sua luz, e os habitantes da sombra da morte viu a sua maravilhosa luz. Então é como se Jesus, ao nascer na nossa vida, ele também nos traz novidade de vida. Então todos esses aspectos mostram que Jesus não pode ter nascido em dezembro, mas que ele nasceu... Os clues, né? As dicas que Deus deu, são todas indicando para o mês de Aviv, no início do mês, a mudança do calendário 14 dias antes da Páscoa. E detalhe, Jesus nasceu neste período e morreu nesse período. Também? Exatamente. Jesus morreu na Páscoa. Caramba. Então, veja, ele cumpriu Um ciclo, tanto né? o nascimento... Porque como é que funcionava? O pai de cada família, ele tinha que pegar um cordeirinho de 1 ano, tá? E trazer ele para sua casa no 10º dia do mês de Aviv ou de Nissan. Trazia para dentro da casa. Do 10º dia até o 14º, ele ficava inspecionando o cordeirinho para ver se ele tinha alguma mancha, se tinha alguma quebradura, se tinha qualquer problema, uma sarna. Se ele não tivesse, no 14º dia, ele o degolava e pegava o sangue e passava no umbral da porta. Detalhe, Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, 10º dia do mês de Aviv. E ele foi sacrificado no dia da Páscoa. Uau. Enquanto o sacerdote estava subindo a rampa do altar de sacrifício para amarrar o cordeiro às 9 da manhã, Jesus estava sendo crucificado às 9 da manhã. Às 3 horas da manhã... Todo o simbolismo Às 3 horas da manhã, não, da tarde, o sacerdote degolava o cordeiro. Às 3 horas da tarde, Jesus expirou e entregou o Espírito. Uau. Então, tudo Deus fez, Vilela. Uau. Tudo Deus mostrou. Jesus nasceu no primeiro dia do mês de... Hoje é Nissan, na época era chamado de Aviv, que é o mês exato em que até hoje, em qualquer lugar do mundo, os cordeiros nascem.
E a explicação para aqueles que defendiam que eram no tabernáculo, não é na festa dos tabernáculos, mas no dia que o tabernáculo foi inaugurado. Uau. 9 meses depois de ser construído, 9 meses depois de Jesus estar no ventre de Maria, nasceu aquele que é o próprio Deus no meio das pessoas. Não é tremendo? Que coisa mais linda que eu já... Uma coisa muito forte em relação a Natal, né? A gente estava conversando, eu e minha filha, sobre isso, porque, tipo, o Natal, toda a referência do Natal tem neve, trenó, pinheiro. Sim. Ah, sim. Né? Então tem toda uma ligação dos países nórdicos. Agora, né? você vê que tudo que Deus fez profeticamente, Satanás imitou. Incrível. Por exemplo. Você tem a Páscoa, Sim. a Pessah judaica, que é a Páscoa bíblica, que fala do quê? Fala da libertação do Egito. Exato. Não é isso? Da morte do cordeiro. Né? Por causa da morte do cordeiro, Faraó, o anjo da morte veio, matou os primogênitos egípcios, e os judeus foram preservados, aí Faraó deixou embora. Mas existe uma Páscoa pagã. É isso aí. Que é essa que todo mundo celebra. Por quê? Que é a Páscoa do coelhinho. Do ovo de Páscoa. Entendi. Da onde quem vem põe isso? ovo é serpente, né? Isso vem do quê? Isso Isso vem de Semíramis e Tamuz. É isso aí. Né? A mãe da falsa religião. Isso. Tamuz, o filho dela... Que é uma figura de uma mulher com um bebê. Né? É uma figura de uma mulher com um bebezinho no colo. Eles eram adorados muito antes de tudo. Mas o que aconteceu com Semíramis, ele já não é mais um bebê. Tamuz, o filho dela, entendeu? Com Nimrod, que foi o primeiro tirano do mundo. Né? Que começou lá na época da Torre de Babel. O Tamuz saiu para caçar javali e morreu. E a tradição babilônica diz que ela jejuou 40 dias e ao final de 40 dias Tamuz ressuscitou. E aí eles celebravam e trocavam ovos. Que quem põe ovo é serpente. Nossa. Então veja como Satanás, paralelamente, ao invés de colocar a Páscoa no cordeiro que foi morto, prefigurando que um dia o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreria, no lugar do... Vem o diabo e começa a celebrar o quê? 40 dias. Essa quarentena aí de quaresma que os católicos celebram, vem da onde? Vem daí. Vem desse paganismo. E o coelho é um animal extremamente... Eles fazem muitos filhotes, né? Porque é símbolo de coisa da fertilidade. E tinha muito negócio de... Até eu, por exemplo, particularmente, eu não gosto de árvore de Natal por causa da minha história com a árvore de Natal pessoal. Não tem preconceito com quem tem, não. Mas eu não gosto. Porque eu me lembro, quando eu era do mundo, antes de eu ser crente, que eu tinha uma idolatria com a árvore de Natal. Era uma obsessão com a árvore de Natal. Então, quando eu me converti, eu larguei disso, eu tomei horror, sabe? Eu sinto opressão, eu olho e falo, tá repreendido. Eu não tenho problema com isso. Eu também não tenho problema. Tem gente que não tem. Legal, eu não consigo respeito, nem ter. Mas eu quero dizer o seguinte. Mas eu já achei na Bíblia... Até a história da árvore de Natal tem posicionamentos diferentes. Até dá pra gente ter uma coisa bonita e poética em cima. Mas eu encontro na Bíblia alguns textos mostrando a adoração da fertilidade embaixo dos pinheiros. Embaixo de árvores, oferendas embaixo de árvore. Eu não acho que seja uma coincidência presentes embaixo de uma árvore. Na época que era se comemorado o solstício e o negócio do Ra. Faça-me o favor. Eu tenho pavor disso. Eu falo pra minha família, eu falo, gente, eu amo vocês, mas eu não troco presentes. Graças a Deus, foi a melhor coisa quando eu me converti. Economizo um tanto de dinheiro no final do ano. Negócio de botar presente, eu tenho pavor. Eu só tenho um receio, que eu tenho, inclusive, falado para algumas pessoas. Toda vez que na nossa igreja a gente faz uma cantata de Natal, eu digo, Jesus não nasceu no dia 25, isso é uma festa pagã. Porém, é importantíssimo. Se você não celebra o nascimento de Jesus, quando o mundo inteiro está lembrando, sabe o que vai sobrar? Papai Noel. Obrigada. É isso aí. Ou seja, você vai roubar a única data. É a única data. Que o mundo reconhece. No ano inteiro, que o mundo inteiro fala. E é simbólica, né? É simbólico. O que interessa é dentro de você, o que você acredita. No começo você tinha perguntado se dá para saber o dia. Mais ou menos. Não dá para saber exatamente o dia. Por quê? Porque o calendário judaico, ele varia de acordo com o calendário gregoriano. Por quê? Porque o calendário gregoriano tem 365 dias. Uau. E ainda tem os anos bissextos. A cada 4 anos se acrescenta um.
né? O 29 de fevereiro. É. O judaico não, são 360 dias. Então, a cada 19 anos, eles acrescentam mais um mês. Que doideira. Que doideira. Tem um 13º mês. Incrível. Porque senão, os calendários que existiam por conta das colheitas não iam bater mais. Claro, ia cada vez... Cada vez mais se empurrando a época do plantio pro inverno, entendeu? Então, cada 19 anos... Conta, né? Eles iam perder a conta. Eles ajeitam isso acrescentando um mês extra. Então, por isso que fica muito difícil você saber a data exata do dia que Jesus nasceu. Mas dá pra gente saber o ano e dá pra gente saber a época, que é, na minha opinião, não tenho dúvida alguma, que é no primeiro dia do mês de Nisan, ou do mês de Aviv, que é uma mudança de calendário. Quando Jesus nasceu, mudou o calendário. É uma novidade de vida. É o tempo em que nasciam os cordeiros, e nascem até hoje. Entre março e abril. Entre março e abril. Quando nascem os cordeiros em Belém para o sacrifício no templo. Então, o Cordeiro de Deus que nasceu para ser um sacrifício em Belém. Eles não chegaram imediatamente. Eles chegaram 2 anos depois do sinal. Então... teve o sinal do nascimento. Da estrela. E E pela história, pela própria astronomia, a gente sabe que houve no ano 6 a.C. uma conjunção de Júpiter, de Saturno, de Vênus. E essa conjunção, esse alinhamento dos planetas é que fez com que houvesse uma luz brilhante. Não era um cometa, então. Como uma nova estrela. Que eu já ouvi também. Uma nova estrela, e eles sabiam, existe até textos entre os gregos, que Júpiter é o planeta considerado o planeta do rei. Uau. É. Então, tem até textos que falam do rei da Judéia. Por isso que os magos, na verdade, eles eram astrólogos. Zoroatristas. Eles não eram... Não, mago é bruxo, gente. Mago é bruxo. Bruxos. Então eles não eram bruxos, eles eram astrólogos. Eles eram astrólogos. A astronomia e a astrologia era junto nessa época. Naquele tempo. E psicologia também. A astrologia, a astronomia e a psicologia. Naquela época, a psicologia deles era astrologia. Foi a primeira forma de estudar temperamento, que nem hoje a gente tem os 4 temperamentos, enneagrama, várias formas de estudar temperamento. Naquela época só existia a astrologia. Então, só para concluir a questão da data, né? Como que a gente sabe que Jesus nasceu? Pelo menos 6 a.C., pode ser um pouco antes. Por quê? Porque nós sabemos que quando Jesus nasceu, entendeu? Herodes quis matar. E os magos avisaram e não voltaram pelo caminho, né? Porque o Herodes falou, olha, você vai lá, vê onde ele nasceu e vem me contar para que eu possa adorar também. E eles então foram avisados por Deus, eles foram embora. O Herodes ficou furioso e mandou matar todas as crianças recém-nascidas daquela época. Até 2 anos para baixo. E o anjo Gabriel avisou José que ele tinha que fugir para o Egito. E que ele tinha que ficar lá até que Herodes morresse. Jesus só volta depois que Herodes morre. E isso que é... Então isso significa que se Herodes morreu no ano 4, Jesus nasceu pelo menos no ano 6 a.C. Ele tinha 1 ou 2 anos? Já tinha uns 2 anos completos. De 2 a 3 anos. Tá. Então, isso fica evidente. Agora, essa questão, né, Sara? Como é que Deus permite que magos do Oriente e da Babilônia, da onde eles sabiam isso? Não se esqueçam que Daniel, quando esteve na Babilônia 70 anos, não é isso? Profetizou? Não, ele foi o chefe dos magos. Isso aí. Só que o poder dele era o de Deus, não era da magia. Mas eles devem ter ouvido, embora não tenha na Bíblia um relato disso, que o Messias viria e através de estrelas, de conjunção de estrelas. E o próprio Balaão, que era um outro profeta pagão, ele profetizou que o Messias, que o grande rei, viria quando aparecesse o sinal da estrela. Então os magos... Eles eram da Zoroastria, né? Eles eram zoroastras. Existia uma ideia de um salvador também, de uma figura... Dentro da visão de Zoroastro, havia o nascimento do rei dos judeus, que seria um rei do mundo. Por isso que quando esses caras viram a conjunção das estrelas no ano 6 a.C., eles partiram. Que máximo. Entendeu? Então, a verdade, eles podem ter partido até antes.
e chegaram lá com Jesus, talvez no ano 6. Eles vieram da Babilônia. Mas eles vão para Herodes. Vão para Herodes e falam, onde é que vai nascer o rei? Porque Herodes. eles entenderam que era alguém Eles da foram- realeza, alguém Sim, eles que procuraram todo lá. mundo estava já adorando e tal. E perguntaram pro rei. E o rei- enfureceu. Como assim? Rei sou eu. Não, o rei dos judeus está dizendo que vai nascer. Aí já acendeu uma luzinha. Tá Aí o sabendo Herodes não? falou assim, Não olha- tá sabendo não? Tá sabendo aí? Herodes chama os estudiosos e fala, onde é que vai nascer? Porque Herodes não era judeu. Herodes era idumeu. Idumeu é a região hoje da Jordânia. Tá. Os sábios chegam para ele e falam, vai ser em Belém. A profecia diz... Pertinho de Jerusalém, 8 quilômetros. Aí ele fala, vocês vão, descubram onde ele está, depois vocês voltem para me avisar. Que eu vou adorar. E eles nunca voltaram. E aí Herodes enfurece e manda matar. Só que Deus avisa, o Gabriel avisa, né, José num sonho, e ele foge para o Egito e só volta quando o próprio anjo diz, você pode voltar porque Herodes que queria te matar já morreu. Então, assim, tudo foi dirigido por Deus. Todas Uau. as coisas foram supervisionadas e protegidas por Deus. E Jesus nasceu exatamente em Belém. Não se esqueça que José e Maria eles moravam em Nazaré, na Galileia. E por que eles tiveram que subir para Belém? Porque César Augusto, ou Otaviano, que era o César que fez o censo, ordenou que todos os varões, os homens hebreus, fossem para o lugar de origem da sua família para fazer o censo. Então José teve que sair de Nazaré, teve que ir para Belém Sim. para se registrar. Porque que o cara queria saber? Quantas pessoas tinham para poder cobrar o imposto. Então, tudo isso Deus comandou para que se cumprisse a profecia de Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, não é contada entre as grandes de Israel, mas de ti nascerá aquele que governará o mundo inteiro. Como chama isso, né? De Várias linhas de posicionamento, pensamento, Exato, né? várias Tem... crenças, Você né? não vai comer isso aqui, ó? O falar. Lamartine já de Ah, olho. eu vou O falar- Lamartine eu já vou- de eu olho. vou falar. Mas tem mais, hein? Não, mas pastor? eu vou falar. Eu estou num jejum desde o dia 18. É? Ó, então pronto, pastor. deixa aqui comigo. Já deixa Eu aqui. estou num jejum pela minha festa de 50 anos que vai Então faça acontecer. jejum. Explica. Ela Dia foi 18 senta na de próxima fevereiro de 2023, eu vou fazer 50 anos numa festa de arromba. 50 anos. Aí, a minha audiência, os meus seguidores que me amam muito, E não pediram. parece, viu? Vou fazer. Ainda não aumenta, não, que ainda tô 49. Mas a minha audiência que me ama muito, muita gente querendo ir na minha festa, então eu abri um número de ingressos pra galera estar comigo na minha festa de 50 anos. E é lógico que quando eu anunciei, há uma resistência espiritual, então eu comecei a fazer um jejum, né? Um dia sim, um dia não. Um dia eu como, outro dia eu só bebo água. E hoje é o dia de só beber água. Sério? E aí vai até amanhã. E isso vai até o dia do aniversário. O dia da festa, né? O Tô com aniversário fome é dia porque eu já 10. não almocei. Eu lembrei que eu não sei. Mas, pastor, isso que ela falou de jejum é uma coisa que eu sempre quis ter um entendimento certo. Porque muitas pessoas fazem jejum por vários motivos, né? Para Sim. emagrecer. A gente poderia por fazer motivos- um tema só sobre jejum, que É, é muito então. extenso. E é maravilhoso esse tema, O né? jejum, ele é antigo, né? E ele tem no várias Velho Testamento. Ele surge por quê? Ele é muito poderoso, o jejum. O jejum, ele na verdade, espiritualmente falando, porque você sabe que do ponto de vista fisiológico, quando você come, todo o teu sangue vai para onde? Para Para o digestão. estômago, digestão. Isso. Quando você não come, sobra muito mais sangue para o cérebro. Então, normalmente, uma pessoa que vai estudar não pode comer muito. Vai estudar de barriga cheia. Tá. Você entendeu? Você fica sonolento e tal. Entendi. O jejum é uma disciplina espiritual. Por quê? Não existe jejum sem oração junto. Tem gente que O jejum só faz o espiritual, jejum, não né? é o intermitente Não do estou falando de pessoal intermitente que fitness, tem não. objetivo, Claro. que É outro também é assunto. muito bom, porque faz bem pro corpo Pra também. saúde, mas é uma coisa mais... Entendeu? Tá né? provado que o jejum intermitente Tem as vantagens. faz com que, por exemplo, o próprio organismo faça um processo, né, de como é que chama? Autofagia. Né? É. O próprio organismo vai fazendo com que as células ruins sejam
comidas, né? E você acaba desenvolvendo uma imunidade muito mais alta. Mas espiritualmente falando, não tem nada a ver com isso. O jejum espiritual é aquele que você se consagra a Deus por um propósito específico. Você buscar deixa de se alimentar para você ter a sua mente, o seu espírito muito mais aguçado para as coisas espirituais que Deus vai te revelar. Então, o jejum espiritual, ele precisa estar ligado à oração, à leitura da Bíblia, à busca de Deus, e você fica muito mais aguçado depois de um tempo. Por exemplo, eu já fiz 40 dias de jejum. O ano de 2020, só líquido. Eu perdi 25 quilos. E o propósito era espiritual. Claro. Era espiritual. Mas é um propósito? Não, eu queria me santificar, eu queria buscar a Deus, queria mais revelação, mais unção, uma série de coisas. Se aproximar mais de Deus. Espirituais. Tá. E assim, depois do terceiro dia, você praticamente é como se não existisse comida. Então, como não tem fome nenhuma. Incrível. Não tem fome nenhuma, você fica super energizado, você faz tudo, eu pregava, fazia tudo. Mas você não fica pensando em comida? Nada, depois de 3 dias. Dias, não. Algumas pessoas como ele, 3 dias. Tem gente que leva uma semana. É um processo que você entra chama processo cetônico. Porque o que acontece? O teu corpo ele precisa de energia. Só que o organismo ele sempre busca a forma mais fácil. Então, o carboidrato é a maneira mais fácil de um alimento virar açúcar. Exato. Quando você corta o carboidrato, ele vai dar aquele grito. Ele quer vir com tudo. Aí você fica com fome, não tem, você fala, não vou, eu vou morder o pé da mesa. Abstinência. Depois de, normalmente, 48 horas, você entra no processo cetônico. Você não pode viver, o teu cérebro não vive sem glicose, porque o teu cérebro só se alimenta de glicose. Glicose é açúcar. Então o que ele faz? Ele vai direto na gordura do teu corpo. E aí ele transforma a gordura do teu corpo em açúcar e te fornece a energia necessária. Você sabe que você está num processo cetônico quando a boca fica amarga. É isso aí. Experimenta fazer um regime, não precisa nem ser jejum. Quando você corta completamente o carboidrato, você fica com a boca amarga. Quando você está com a boca amarga, você está perdendo gordura. Sim, o organismo está usando. Porque ele vai na tua gordura. Nossa, eu preciso ficar com a boca amarga. A sensação de boca amarga está sempre doce em minha boca. Então, mas veja, o objetivo no jejum não é esse. Tá. Embora seja o efeito fisiológico. É um benefício, né? Tem um benefício, mas muito tempo o jejum espiritual tem uma outra meta, não é a meta de eu vou te falar uma coisa. Emagrecer. No terceiro dia que eu estou em jejum, todas as dores de inflamação do meu corpo passam. Na hora. Os processos inflamatórios são interrompidos. A gordura é um processo inflamatório muito grande. Eu com 3 dias de jejum eu não sinto dor nenhuma. Eu quero falar, nunca mais vou comer na vida. Porque... E na Bíblia, quais exemplos a gente pode ter de jejum? Jesus jejuou, sim. Moisés jejuou, os fariseus jejuavam, entendeu? Existem vários tipos de jejum. Daniel jejuou na Babilônia 21 dias, só que o dele não foi abstinência de comida. Foi o quê? O de Moisés foi de comida e de água. Ele nem comeu nem bebeu. Igual de Jesus. É sobrenatural. Jesus não, Jesus bebeu. Foi só a Bíblia diz que depois de 40 dias ele teve fome. Ele não teve sede. Entendi. Agora, essa é Daniel... uma base, mas também não diz que ele bebeu. Mas provavelmente a gente bebeu. Imagina isso. Porque estava no deserto. Porque a sede é muito mais forte do que... Você morre de sede antes de morrer de fome, mas né? Moisés não Moisés não, ele ficou na glória de Deus lá, não comeu nem bebeu. Não comeu nem bebeu. Agora, Daniel, ele fez um jejum só com legumes. Maravilhoso. Isso também é maravilhoso. Eu já fiz esse de Daniel, 40 dias. Mas é um tipo de jejum, então. É um tipo de jejum. E não podia frutas, porque o verdadeiro jejum de Daniel não entra frutas. Tem a frutose. Só entrava melão e melancia, porque são considerados legumes. Era muito, muito incrível. Foi muito incrível. É bem difícil, né? Porque às vezes é melhor não comer do que tomar café da manhã alface e tomate. Entendi. O judeu não, né? Por quê? Eles comem alface, tomate e pepino todo dia. Todo dia. Café da manhã. O café da manhã, almoço e janta ser salada. E a gente, quando eu fiz 7 dias cru. Tinha mais esse detalhe. 7 dias, legume e verdura, não podia fazer pratos. Então, foram 7 dias por exemplo, comendo tudo cru. Pra mim, entendeu? Se eu fosse... Aí depois a gente botou cozido. Eu queria fazer um jejum assim. O que você recomenda? Começar com um pequeno e... Pequeno.
Para tentar entrar num outro nível de... Faça um jejum de 3 dias. De líquido e... Só... Obrigado. Só de líquido, só água. Ou se você sentir muita fraqueza, toma uma água de coco e tal. Eu sugeriria você começar com um dia. Acordar amanhã, fazer um jejum, só entregar no outro dia. Isso para mim é fácil, porque eu já fiz jejum intermitente, eu fazia isso. Mas a diferença do intermitente é justamente a intenção que o pastor estava falando. Uma coisa interessante que eu acho que eu posso acrescentar. Porque a intenção te ajuda a conseguir ficar... Sim. Na verdade é para Deus. O jejum intermitente para regime, ele não vai te dar poder. Claro que não, claro que não. Você pode fazer o que eu tô falando é, se você tem um propósito, fica mais fácil você conseguir. Eu entendi o que você está perguntando. Eu acho que eu posso acrescentar para você aqui, ó. Quando eu vim do mundo, eu vim de uma muito afundada do pecado. Jejum, para mim, foi e é, até hoje, uma das coisas mais importantes na minha prática de vida cristã. Por quê? Porque o jejum é negar a primeira forma que você tem de sentir-se suprido, que quando o bebê nasce, primeira forma de afeto, suprimento, se sentir preenchido, a primeira forma após sair do ventre é a amamentação. É a primeira coisa que a gente desenvolve, que a gente une tudo na alimentação. Então a alimentação ela tem a ver com a questão afetiva, emocional, identidade. É uma série de fatores que está ligada à alimentação. O estômago está no lugar da entrada da alma. Quando a gente tem visão aberta, onde a alma fica, é aqui, é na altura desse lugar. Quando a gente vai ministrar as pessoas, quando o Espírito Santo dirige para ministrar a cura da alma, a gente sempre é dirigido a colocar a mão na altura do estômago. Então tem toda uma ligação emocional junto com tudo. Por que o jejum é tão poderoso para mim? Eu acho que isso vai ser uma coisa boa para você também, para todo mundo que estiver nos ouvindo. Porque o jejum, lembra quando eu mostrei para você, a primeira vez que eu vim aqui, as 3 coisas? Eram as 3 garrafas, espírito, alma e corpo. E a carne é uma equipe chamada corpo e alma juntos, que é a mente e o corpo juntos, formam a carne que milita contra o espírito. Quando eu jejuo, eu enfraqueço a carne, enfraqueço o meu emocional, enfraqueço o meu corpo, para dar lugar a me fortalecer no meu espírito. O jejum é a forma mais eficaz de eu dizer para a minha carne, que é o corpo e a alma juntos, essa equipe, você não manda aqui. O jejum é a forma mais eficaz de eu dizer, carne... Porque fica teu corpo pedindo. Obrigada. E a forma mais fácil de eu... você disciplinando... disciplinar. E submeter... Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Isso aí. E o jejum... É você dizendo pro corpo, você não manda. Você não manda, você não manda. Então os apetites, algumas pessoas têm na área sexual. No meu caso, minha grande luta é pela comida. Exato, para mim também. E é o que ela falou, a comida... É um impulso. Ela, na verdade, é uma procura por conforto. Várias coisas, emocional. Eu sou muito ansioso no dia a dia. Era te dar o conforto. Então, eu preciso... Baixa ansiedade. E principalmente, que tipo de comida? Doce. Doce. Por quê? Porque o doce, ele... Na verdade, quando Parece que vai direto. Quando você entra num processo de estresse, você começa a gerar muito cortisol. Isso. E o cortisol, ele aumenta demais a insulina no teu corpo. E quando você aumenta a insulina, você aumenta, assim, enormemente a sua compulsão por comida. Sim. Por isso, quando você quer quebrar a compulsão, você tem que cortar o carboidrato. Sim. Carne não te dá compulsão. Ciclo, né? Carne é sacetógeno. Mas pão, pizza, chocolate, essas coisas são altamente viciantes, porque ela não te satisfaz, ela faz você desejar mais. Então o jejum, ele faz isso. O corpo está gritando, você fala, você está gritando, mas eu não vou comer. E tem mais uma coisa interessante aí para acrescentar. A nossa alma ligada com o nosso corpo, nós temos os 5 sentidos no corpo, visão, audição, tato, olfato e paladar. O paladar é uma das 5 portas de entrada para despertamento das vontades. E a gente, ser humano, a gente busca muito motivação de vida. Porque não é fácil viver, você sendo crente, você descobre que o mundo jaz no maligno. A gente o ser humano, a gente vive em busca de motivação pra gente ter força. Pra caramba. Pra gente ter força pra viver, pra gente ter força, motivar-se. E aí é o que muitas vezes a gente busca na comida, porque a comida ela é uma fonte de prazer. E o prazer é um super motor motivacional na vida. Então, e não é só prazer, ela mexe com os seus hormônios. Por exemplo, você come chocolate, por que ele te dá prazer? Por quê? Secreta serotonina.
Tem toda a questão hormonal também, serotonina, né? é o chamado hormônio do bem. Exato. Então o cara tá lá meio deprê, né? Existem come chocolate etapas. e dá aquela... Nossa, daquela alegria. Eu antes, sabe o que eu fazia? Quando me dava compulsão, eu procurava leite condensado. Pra tomar de gole. Uma vez a Lília começou a esconder, né? Eu levantei. Você pegava e... 2 da manhã, eu falei, eu vou achar leite condensado nessa Uma casa. bomba, né? Que eu sei que tem. Ela faz bolo pros meus netos. Tá em algum lugar. Cara, eu peguei escada. Armário do banheiro, atrás do... A hora que eu achei o leite condensado, sem brincadeira, eu abri, botei 2 bananas. Você é submarino, já fez? Não. Nossa, pega um prato fundo, 2 bananas na mica e cobre de leite condensado. Ai, cara, que doideira. E aí vai. Aí eu comi tudo e eu dormi super feliz. Mas o que o pastor tá falando também pode acontecer sem você comer. Por exemplo, se você estiver assistindo algo que te desperta o prazer, a química também é descarregada no teu organismo sem você ter comido. Porque existe uma questão químico-cerebral, é uma doideira. É uma doideira. O que te dá prazer vai alterar você em todos os sentidos. E a gente vive nessa busca na vida, de uma certa forma, a busca da Você quer ver o que gera isso em mim? Não tem nada na Bíblia assim que me dá mais satisfação do que Jesus.